Olá pessoal, paz e graça, eu sou Matheus Wallace, sou mais um dos integrantes do grupo Coluna e Baluarte da Verdade. Desde já, eu quero pedir em nome de todo o grupo desculpas aos inscritos deste canal por não termos postado vídeo durante algumas semanas devido a algumas ocupações. Mas se Deus quiser, nós estamos voltando com tudo para falarmos da palavra de Deus. Eu, juntamente com os meus companheiros deste canal, vamos tratar do seguinte assunto: textos bíblicos que são comumente deturpados. Vamos tratar sobre este. Você já viu aquele irmão ou aquele pregador que vai na tua igreja ou foi em qualquer outra igreja aí e pegou um texto isolado, pregou nele, e depois que você leu o contexto você percebeu que não era nada daquilo que ele falou? Então, é sobre isso que a gente vai tratar. Eu lembro de uma vez que eu vi um certo irmão dando uma palavra, e ele pegou de um texto que tem lá em Apocalipse, que diz o seguinte. Eu me esqueço, não lembro agora do capítulo, nem do versículo, mas o texto no finalzinho dele diz assim: está feito, está feito. Ele falou isso, a igreja já viu, né? Já falava em línguas estranhas, já dava glória alta, já pulava, já só isso, essas palavras de efeito. Aqueles textos bíblicos que o pessoal isola e faz com que ele seja um versículo de efeito para o povo, que o povo se altere, fale, grite, só porque ouviu ele. Foi isso que aconteceu. E se você analisar o contexto, você vai ver que não era nada disso que ele está falando. Por quê? Naquele contexto fala de que o anjo derramou a sua taça no ar e veio peste, veio praga, veio tudo aquilo, ou seja, era tudo maldição aquilo, as pragas do Apocalipse. O irmão disse: está feito, a igreja, aleluia. Não dá, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas hoje eu quero falar especificamente de um pequeno texto que a gente sabe que ele é muito, muito deturpado. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Sabe o que ele diz? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você faz parte daquela igreja que não pode ouvir esse versículo? Que se ouvir já dá glória a Deus e aleluia, já pula, já fala língua estranha, já chora, já... Aí você pergunta: irmão, você conhece o contexto do que você leu? Você sabe do que o contexto se refere? Ele vai, tipo, coçar a cabeça, vai ficar gordinha. Não vai responder. Por quê? Por quê? Porque não leu o contexto. Porque não examinou a palavra. Porque não examinou o texto todo. Não dá para pegar um texto e isolar, meu querido, fazendo com que o texto bíblico seja favorável a ele. Quando não é favorável a ele, ele descarta. Ou quando não é favorável a ele, ele distorce tudo e faz que seja favorável para ele. Enfim, eu e meus companheiros, nós separamos alguns textos que falam muito, que é falado muito no meio das igrejas, no nosso meio em si, e pessoas distorcem de uma forma horrível, que nos dá até nojo de ver pessoas distorcendo a palavra de Deus. Para começar, eu vou usar um texto que é bastante conhecido e nós vamos falar acerca dele. O texto está lá contido em Ageu, no capítulo de número 2, último capítulo de seu livro, verso de número 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente observa pessoas pegando esse pequeno versículo e fazendo a sua própria vontade.
se alguém citar esses versículos em determinadas igrejas, tá? Não dá para generalizar todas, mas em determinadas igrejas, se alguém citar esse versículo dizendo a glória da segunda casa será maior que a da primeira, pode apostar, podem ficar cientes disso, que vão gritar, vão dar glória a Deus, vão dizer que a vitória é sua, vai dizer que você vai ser próspero, que você vai mudar de casa, que você vai trocar o carro, que você vai ter uma casa melhor, que você vai prosperar, que você vai isso, que você vai aquilo, e assim vai. Ou seja, está totalmente fora do seu contexto. Vamos observar o contexto dele. Observe que no capítulo 2, Ageu, ele está falando da glória do segundo templo, certo? Mas quando Ageu usa esta expressão, ele não se refere simplesmente à segunda casa, que era o segundo templo. Porque a gente sabe que Salomão, ele construirá o templo luxuoso, um templo belíssimo, um templo extraordinário no ponto de vista da engenharia, um templo belíssimo, só que o templo foi destruído, destruíram o templo, e o povo, quando foi levado, preso, cativo para a Babilônia, a Bíblia Sagrada diz que Deus ia fazer com que eles retornassem após 70 anos. E o que é que acontece? Eles retornaram verdadeiramente depois de 70 anos para a sua cidade, porque eles tinham sido levados cativo para a Babilônia. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles retornaram, o povo de Deus estava apenas preocupado em ornamentar a sua casa, em ornamentar a sua moradia, em viver em luxo, em viver confortáveis, em ter conforto na sua própria casa. Porém, todavia, o povo estava esquecendo da casa de Deus, do templo de Deus que havia sido destruído. E Deus estava chamando o povo pelo profeta Ageu para reconstruir novamente a casa de Deus, o templo de Deus, porque a gente sabe que no Antigo Testamento, para os judeus, o templo ele era muito sagrado, e até para o próprio Deus. Tinha o lugar santo dos santos, onde botava a Arca da Aliança, o propiciatório, onde só passava sumo sacerdote. Ou seja, viu a grande importância do templo, só que o povo não queria saber do templo, queria saber apenas da sua casa. E Deus sempre chamando o povo para reconstruir o templo. Agora, se você for observar na história bíblica, o segundo templo, na parte física e material, ele não foi melhor do que o primeiro templo. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa e sai bom, sai perfeito aos seus olhos, e quando você vai tentar fazer de novo, não sai a mesma coisa que saiu primeiro? Foi o que aconteceu com o templo. Então, falando na parte física, material do templo, a gente sabe que não havia condições alguma de o segundo templo ser maior do que o primeiro templo. Por quê? Porque o segundo templo não foi tão perfeito quanto o primeiro templo. Eu vou para o cerne da questão agora. Se lermos no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai encontrar uma mulher chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, e um homem chamado Simão, um sacerdote. E diz a Bíblia que quando Jesus foi levado para o templo para ser apresentado, como era o costume dos judeus, ao 8º dia a criança era levada ao templo a fim de ser apresentada. E diz a Bíblia que o sacerdote e a profetisa ansiava e esperava pelo Messias, porque havia uma promessa para o sacerdote.
E conta a Bíblia Sagrada que quando é levado Jesus para ser apresentado, quando o sacerdote vai apresentar a criança, o menino Jesus, a Deus, ele disse: Senhor, Senhor, agora tu podes me levar, porque meus olhos já contemplaram, já viram a tua salvação. Aí você me pergunta, aonde é que está contido esta profecia? Quando diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa só foi maior do que a da primeira quando Jesus entrou no templo. Aí se cumpriu a glória da segunda casa. Era inferior ao primeiro templo. Ou seja, esta profecia, assim como todo o Velho Testamento, a maioria em si apontava e aponta para Jesus. Vamos parar com essa palhaçada de queremos distorcer o texto ao nosso favor. Analise o texto, examine o texto, não pegue textos isolados, analise o contexto e veja em que o texto se aplica, analise o contexto em que o seu texto está inserido, para não cometermos adultério com a palavra de Deus. A gente fala tanto, né? Se alguém adulterar, trair sua esposa ou seu esposo, a maioria não perdoa não, condena logo, mete pau. Agora, ninguém fala do adultério com a palavra de Deus, que é a pior, que é o pior adultério. O pior adultério é adulterar a palavra de Deus. E quando eu pego um texto como esse e isolo, eu estou adulterando a palavra de Deus. Não só esse, assim como outros textos, que nós ainda iremos falar muitos textos que são usados para distorcer e trazer teorias e ideologias totalmente distorcidas. Então, o texto de Ageu, quando fala da glória da segunda casa, a glória da segunda casa é Jesus. É o nosso Senhor, é o Mestre, é o Salvador.